Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o texto tá muito bom, tá? Segue um pouco do último texto que vimos, tá? Se você não viu, volta um episódio que o Evangelho está maravilhoso. E vamos fazer mais um Evangelho divino, pessoal, né? Peguem um copo de água, tá? Ou uma garrafa com água, qualquer recipiente com água. Se você tem animal de estimação, pode colocar pro teu animalzinho de estimação. E vamos para o Evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por tudo. Eu peço grandemente para que os espíritos de luz estejam aqui conosco nesse momento do Evangelho, não só aqui na minha casa, mas na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse Evangelho. Que Jesus possa jogar a luz em cima de nós para que a gente tenha um bom entendimento do texto e que seja um Evangelho abençoado. Iniciamos agora, que assim seja. Pessoal, o texto de hoje é aquele texto: todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, o que Jesus quis dizer com essa frase? Sim, Jesus falou isso. Então, eu vou ler aqui só a primeira parte, pessoal, porque aqui é uma historinha um pouco maior, mas a gente vai pegar a essência. Então, vamos lá. Naquela hora, chegaram-se a Jesus seus discípulos, né? Então, os discípulos chegaram perto ali de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Tudo que ele está falando, para os discípulos se inspirarem no menino. Porque se nós formos como aquele menino que ele colocou ali, né, no sentido de todo aquele que se humilha, né, e se fizer pequeno como esse menino, eu não tô falando aqui, gente, da humilhação negativa, de você se humilhar para uma pessoa, se humilhar de uma forma negativa. É se humilhar no sentido de obedecer, de ser, né, humilde, de ser simples. Isso é. Porque aqui no mundo é chamado isso de humilhação, mas não é, tá? Não é, pelo contrário. Ele tá falando aqui, ó, será o maior no reino dos céus, tá? E aí, eu quero passar por essa partezinha aqui que ele fala aqui, ó. Porque todo aquele que se rebaixa, ou seja, aquela pessoa que se rebaixa, será elevado. E todo aquele que se eleva será rebaixado. E aí ele fala aqui, ó. Será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ele fala aqui, gente, o que é essa questão da criança? Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade e de coração e diz: se fizer pequeno como uma criança. Então é a simplicidade da criança, gente, a pureza da criança. Vocês entendem? E aí, ó, olha só que interessante. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesse outro ensinamento, que aquele que quiser se tornar maior, seja vosso servidor. E também este, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Todas essas frases de Jesus, gente, é fixa, que ele fala da humildade, da simplicidade, da importância da gente não se apegar aos bens materiais, às coisas carnais, às coisas transitórias, né? As coisas que não agregam ao nosso espírito. É nisso que ele... Todas essas frases, gente, ele quer dizer isso, tá? Eu sei que é difícil quando a gente, né, tá estudando, às vezes lendo a Bíblia, e aí aparecem essas frases, a gente fica às vezes um pouco confuso. Mas quando a gente pega no Evangelho, tem as explicações claras, mais claras, muito claras. E aí ele fala aqui, ó, o Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-os que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. Então, às vezes, você se acha pequenininho, né? Faz ali seu bem, faz a sua caridade, né? É humilde, é simples. E, às vezes, você se julga pequeno. Mas no mundo dos espíritos, você será gigante. Gente, olha só Chico Xavier. Abriu mão de tudo, gente. Tudo, todos os direitos autorais que ele tinha dos livros dele, ele abriu mão de tudo para doar para caridade. Eu não tô falando que você tem que largar tudo e dar sua casa e seu carro para caridade. Não, gente, não é assim. Mas também não é
ser aquela pessoa focada nas questões materiais. Hoje nós vemos, através do espiritismo, da importância de usar o dinheiro para o bem. Então, se você pode, né, buscar melhorar a tua vida no sentido financeiro, não tem nenhum problema, mas gente, com consciência. Sabe, sabendo o que você está fazendo, sabendo o que você está escolhendo. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Não fiquem, assim, dopados pelo dinheiro. Sabe aquela pessoa que fica hipnotizada? Ai, eu tenho dinheiro, eu vou gastar, eu vou comprar. Sabe? Não, gente, com consciência. Não tem nenhum problema, sabe? Então, olha só o que ele fala aqui. E frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na Terra. Então, gente, por exemplo, um político, um cantor, gente, dependendo dos pensamentos e das atitudes e das intenções deles, eles chegam lá na Terra, e é frequentemente que isso acontece, tá? Sendo muito pequenos. Não é nada. Gente, cargo, posse, dinheiro, não. Gente, você morreu, acabou. Enquanto você está na Terra, tudo bem você querer melhorar a tua vida, né? Dentro de uma realidade equilibrada, tá? Pelo amor de Deus. Mas, gente, se você começar a se pegar nisso, ou até, né, no sentido, morreu, acabou. Você não tem mais nada. O seu nome, o seu título, se você era presidente, se você era cantor, se você era pintor, não importa. É o que você fez, é as suas intenções, é os seus pensamentos, é os seus sentimentos. O que você fez em vida? Qual caridade você fez? É isso que conta, é o que você fez para si mesmo e o que você fez para o próximo. E ele continua aqui, ó. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza, não tendo nenhuma outra coisa, chegam ao outro mundo sem nada, como náufragos, infelizes que perderam tudo, até mesmo suas roupas. Pois é, gente. E aí, para finalizar, ele fala aqui: o Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio, a das encarnações sucessivas, nas quais aqueles que foram mais elevados em uma existência terrena são rebaixados à última categoria na existência seguinte, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Então, o que ele está falando aqui? Quem foi dominado, né, pelo orgulho e pela ambição nessa existência, ou seja, uma pessoa, um político, um cantor que foi muito rico, teve muito dinheiro, mas foi dominado pelo orgulho e pela ambição, só pensava nessas coisas e tudo mais, na existência seguinte vem, pessoal, na extrema pobreza, passando necessidades, dificuldades, tá? O Espiritismo nos explica isso. Jesus não pôde falar isso lá naquela época, mas o Espiritismo vem complementando esse ensinamento de Jesus, mostrando que não adianta nada, você fica nessa vida, tudo bem, você se agarra aí ao dinheiro que você tem, fica aí todo orgulhoso, todo ambicioso, morreu, acabou, na tua próxima vida você vem na extrema pobreza, na extrema, extrema pobreza, gente, é verdade, acontece isso. Por isso que ainda existe pobreza, pessoal, por que vocês acham que Deus ia permitir isso? Não tem, é pra gente aprender, é uma ferramenta que ele acaba utilizando para nós espiarmos, né, pagar nossos karmas e aprender. Gente, babado, né? Não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros. Então, gente, o primeiro lugar não é a terra, é o mundo dos espíritos, que é o mundo real. Segundo, não se coloque acima de ninguém, porque perante Deus somos todos iguais. Se não quiserdes ser obrigados a descer, procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Maravilhoso, pessoal, maravilhoso. Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar o copo de água, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por tudo. Agradeço imensamente por tudo. E que os bons espíritos possam nos auxiliar hoje e sempre. Que assim seja. Tchau!